Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer ter todos vocês aqui. Meu nome é Gabriel, e junto com a Nayara, a gente vai apresentar hoje o seminário A Escola na Pandemia, uma conversa com educadores, sob orientação e mediação da professora Aline Roberta, dono da Copa. A gente também tem como convidados muito especiais as professoras Salma, Michele e Luciana. Então, esse seminário a gente quis fazer justamente como uma homenagem aos professores, porque amanhã é o dia do professor, e a gente vê muito na mídia, na imprensa, as notícias do nosso governo, por exemplo. Então, posso aqui o slide? A gente vê que desde quando começou a pandemia, quando as aulas presenciais foram suspensas, várias coisas mudaram. Antes era presencial, passou para o ensino remoto. A gente esperava, como já foi falado, né, que não fosse durar tanto. Então, vários planos de retomada das aulas presenciais foram feitos pelo governo, pelas prefeituras, pelos nossos políticos. Mas foi passando o primeiro semestre, foi vindo o segundo semestre, e a pandemia, a quarentena não acabou. E quando será que vai acabar? A gente ainda não sabe. Espera-se que depois da vacina. E no segundo semestre, e depois no segundo semestre, a gente continuou com esses planos de retomada das aulas presenciais, as crianças, adultos, tendo as aulas remotas, até que semana passada, no dia 7 de outubro, algumas escolas retornaram, mas não com aulas como a gente conhecia antigamente, não com aulas presenciais, mas com reforço, recuperação, acolhimento. E aí a gente pensou, tudo bem, a gente tem essas notícias, isso que a gente sabe pela TV, pela internet, pelo rádio, mas e o outro lado? E os professores que de um dia para o outro estavam na sala de aula, mas tiveram que ir para, igual a gente está agora, né, para frente de uma tela de um computador. A gente poderia fazer um dia inteiro de conversa. Então, embora seja só uma hora, a gente vai aproveitar muito esse seminário. E a gente queria, né, Luana, apresentar para vocês os nossos professores, que vão compartilhar com a gente as experiências e as perspectivas delas. Então, quem são as nossas educadoras de hoje? Primeiro, a gente tem a professora Salma, que ela é graduada em Ciências Biológicas, mestre em Docência para Educação Básica, e além de atuar 16 anos na rede estadual de ensino daqui de São Paulo, ela atua 2 anos na rede municipal daqui da nossa cidade, e é membro do grupo UGPLIM de estudos da Unesp Bauru. E aí a gente tem a nossa professora, Michele, que foi minha professora, tá? Só aqui um detalhe. E ela possui graduação em letras pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestrado pela Universidade de Marília e atualmente é doutorando em letras pela Unesp de Assis, além de ter trabalhado de 2011 a 2019 na ETEC e FATEC daqui de Bauru, do Centro Paula Souza. Atualmente, ela é professora de língua portuguesa, literatura e redação do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, do campus Bambuí. E a gente conta também com a participação da professora Luciana. A professora Luciana, ela é graduada em Pedagogia e Letras, ela é mestre em Docência para Educação Básica, além de ser professora da rede de ensino, além de ser professora do Ensino Fundamental 1 desde 2004. Também membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagens do GPLIM da Unesp Bauru. A gente vai tirar a apresentação agora. E nós separamos 3 perguntas para cada uma das professoras e seguindo a ordem de nível de ensino, para o infantil, o Fundamental 1 e depois para o ensino médio. Então, professoras, a primeira pergunta que a gente quer fazer para vocês é em relação às mudanças e às novas vivências que esse tempo ele está proporcionando, principalmente em relação às necessidades mais novas, a conciliação entre casa e docência no ambiente de casa
e a adaptação às novas tecnologias. Vocês poderiam contar um pouquinho para a gente? Pode começar, professora Salma, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, tá? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse período, né, que a gente tem vivido aqui enquanto docentes. Eu vou falar para vocês com base na minha experiência na educação infantil, apesar de eu ter aí um tempo já, né, de experiência no ensino fundamental, mas aqui eu vou falar para vocês enquanto professora da educação infantil, tá bom? Tem sido um grande desafio mesmo conciliar a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, porque de uma hora para outra a gente se viu dentro de casa, né, tendo que exercer todas as funções aí de docente, de professor, de mãe, de esposa, de filha, de irmã, né? Então, foi assim, algo que a gente não estava contando, não estava esperando que acontecesse, e nem que durasse tanto tempo, né? Como eu comentei com vocês aqui um pouquinho antes da gente começar a reunião. Então, a gente começa falando de uma coisa que parece irrelevante, mas que não é, que é o próprio espaço físico que a gente tem, né? Porque quando a gente fala de educação assim, nessa modalidade, né, de um ensino remoto, a gente acha que todo mundo tem um espaço em casa para se isolar das atividades da casa, para poder dar aula, né? E não é assim, essa não é a realidade de todo mundo. Então, assim, esse foi o primeiro grande desafio, que parece bobinho, né, que parece insignificante, mas não é, separar um espaço, né, dentro do meu ambiente familiar, dentro da minha casa, do meu lar, para poder me isolar do restante da casa, para continuar trabalhando. Então, assim, esse foi um grande desafio. A gente conseguiu fazer isso, né, aqui, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Então, assim, só a título de uma conversa, assim, um pouquinho mais informal, eu, por exemplo, tenho uma criança de 1 ano e 9 meses em casa. Então, eu estou trabalhando e de vez em quando alguém bate aqui na porta, mamãe, 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 né? Então, assim, e aí um outro desafio é você obedecer a sua carga horária de trabalho, né? É você saber o quanto tempo você precisa trabalhar e você respeitar isso, para que você não faça da sua casa, né, só o seu ambiente de trabalho, porque você tem um momento que você tem que trabalhar, mas tem um momento que você tem que parar de trabalhar, que você tem que dizer, olha, agora acabou, chega, e agora você mãe, agora você esposa, você filha, você irmã, você dona de casa, né? Então, esse desafio também foi um desafio muito grande para mim, e eu acho que para muitos de nós, é respeitar a nossa carga de trabalho. No começo, o meu celular, a gente teve que usar o WhatsApp como uma ferramenta aí de comunicação, né, porque era o mais eficiente, no nosso caso, ali na educação infantil. E assim, o meu WhatsApp, 2, 3 horas da manhã, tinha mensagem de pais, né, desesperados, que não sabiam o que fazer. E se você não cuidar, você está respondendo a mensagem, 3:01, 3:05 da manhã, você está lá respondendo, né? Então, assim, esse também era um grande desafio, foi um grande desafio e ainda tem sido. E aí tem a questão da falta de recurso, né, tecnológico, porque nós não temos equipamento para atender toda essa demanda que a gente... Deu uma pequena travada, gente. Novos ossos do ofício. Acho que daqui a pouco a professora ela volta. Eu esqueci de agradecer mais uma vez a participação das professoras aqui para fazer esse seminário tão especial e na véspera do Dia dos Professores. Muito obrigada por tirar um pouquinho do tempo de vocês, que já está sendo ocupado. Ocupado pelas mídias, né, Nayara? Voltar para...
Sério, muito obrigada por aceitar o convite. Ah, professora Salma. Acho que a minha conexão caiu, né? Mas eu já estava concluindo também. Então, esse também foi um desafio, né? A gente dispor de recursos mesmo, materiais aí, recursos tecnológicos, para poder cumprir, né, a nossa função de trabalho estando em casa, né? Sem poder contar com esses recursos da escola e tudo mais. Então, acho que, a princípio, eu colocaria esses desafios. E sem saber quando isso ia terminar, sem saber se era provisório, se não era, né? Se a gente teria que ter aí equipamentos mais apropriados para isso ou não, ou se dava para a gente trabalhar com o que a gente tinha. Então, a princípio, eu destaco esses pontos. Muito obrigada. Eu tenho certeza que essa experiência vai atribuir ainda mais para a sua experiência. Professora Luciana. Bom, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade, né, dada pela professora Aline, e eu espero aí contribuir e honrar aí a homenagem, né, aos meus colegas da minha categoria. Em relação à pergunta, eu diria que, literalmente, nós estamos fazendo um malabarismo, né? Como a Salma bem acentuou, nós acumulamos, né, papéis dentro de casa, né, no mesmo espaço. Só que o papel da profissão, né, a função de professor, ela está fazendo hora extra, né? E ela também pontuou, né, de nós temos que fazer essa autorregulação, né, e isso é um desafio muito grande, porque a escola, ela está 24 horas na nossa vida, 24 horas. E a escola e o ensino remoto, né? Mas o ensino remoto em si, ele causa certas angústias, e viver também essas angústias, né, nesse mesmo espaço, com todas essas funções, tem dia que abala, né? Tem dia que abala. Por exemplo, a questão do acesso, né? Nós sabemos que o ensino remoto, ele não atinge todos os alunos, então, mas isso foge do meu alcance, né, de tentar solucionar, mas isso me abala. Um outro ponto são questões relacionadas ao sistema, né, porque nós somos subordinadas e, às vezes, recebemos ações, né, de caráter, assim, impositivo, e nós que estamos à frente ali, mais próximo dessa realidade que é distante, né, nós pensamos, poxa, mas não é bem assim, né? Então, às vezes, essa voz, ela não é escutada de forma satisfatória, né? Então, isso também afeta essa rotina de ensino remoto, né, de ser professora durante 24 horas. Eu diria, né, que a minha realidade, né, de ensino remoto dentro da minha casa, eu acabo ocupando dois papéis, né, porque eu ocupo, né, nessa engrenagem, nesse movimento, eu sou a professora que elabora atividade, né, que proporciona aulas online, mas, ao mesmo tempo, eu sou mãe, né, então eu vivo também o que a família do meu aluno passa. Eu tenho 2 filhos, um de 17 anos, que está no 2º ano do ensino médio, e eu tenho um de 13 anos, que está no 7º ano. Então, tem momentos que eu não consigo ajudar meus filhos, né? E, às vezes, não é nem pela falta daquele tempinho, é pela questão do conhecimento em si, do objeto, porque existem conteúdos que eu não me recordo mais. Por exemplo, os conteúdos da área de química, física, matemática. Então, os meus filhos, eles são dependentes da escola nessa área. Então, quando eu estou nesse papel de viver, né, e não de motivar essa engrenagem, né, enquanto professora, então, quando eu estou no papel de viver, né, o papel de mãe, na qual os meus filhos são dependentes da escola, então eu enxergo a família dos meus alunos ali, né, porque eu recebo relatos, né, das famílias comentando da dificuldade, professora, olha, eu não sei esse conteúdo para ensinar o meu filho, olha, eu não sei ensinar,
Então, eu também recebo essas aflições. E aí, tento consolar dentro do que me é possível ali, né? Eu sempre falo, e até brinco com os meus pais, que eles fazem a paidagogia, né? E que eles não precisam se cobrar tanto, porque esse trabalho é um trabalho que exige formação, exige estudo. E nesse momento, eles estão fazendo a minha parte em casa, mas eles não podem se cobrar tanto, porque eles são leigos, né? Então, eu vou tentando dar um amparo ali na medida do possível, né? Um outro ponto também que eu vejo nessa questão do ensino remoto é que as famílias assumirem essa fragilidade, né, de não saber o conteúdo para ensinar ao filho, isso não é todo mundo que assume, né? Isso é muito difícil. Né? Então, não são todos que chegam e se abrem. Olha, professora, eu não sei fazer isso. A senhora pode me ensinar para eu poder falar para a criança? Né? Então, acaba sendo meio que um telefone sem fio. Né? Eu sou uma extensão, né? Aliás, o pai é a minha extensão em casa, mas não é a mesma coisa. Né? Não é. Então, eu falo que nessa engrenagem, nesse movimento de ensino remoto, eu acabo vivendo os dois papéis, o de provocar o movimento, né, de provocar o desconforto lá na família, e também viver esse movimento, porque eu tenho esse desconforto aqui na minha casa. E, além de tudo isso, né, nós temos a atenção da Covid, porque né, a gente acaba tendo parentes, familiares, né, que se enquadram aí no grupo de risco. Nós temos o esgotamento mental, porque nós temos que elaborar aula, nós temos que fazer relatório, então existe também esse esgotamento mental, e também a canseira das tarefas domésticas, né? Então, eu falo que nesse espaço, né, ele é tão pequeno, mas acontece tanta coisa, né, ao mesmo tempo, que às vezes dá vontade de você sair correndo ou você não fazer nada. Né? Mas aí vem a lucidez. E a lucidez traz o quê? Fala, olha, vamos equilibrar as coisas aí. Então, é o que eu falo, a gente está tendo que fazer um malabarismo aí com essa situação da pandemia, né, que faz parte aí da história, né? Vivendo um marco histórico. E para o nível de ensino médio, o que muda, professora Michele? Não mudam muitas coisas, né? Mas antes de tudo, eu queria agradecer especialmente a Nayara pelo convite, a Aline também. A Nayara é uma ex-aluna que está no meu coração e vai permanecer até eu ficar bem velhinha. E eu não posso deixar de dar um beijo aí para o Daniel, que eu sei que ele está na sala e está nos assistindo. Mas as questões, o desafio, nesse momento, na verdade, são desafios que a Salma e a Luciana já abordaram, mas o ponto estratégico é o equilíbrio. E essa busca do equilíbrio eu tento fazer todos os dias, mas eu não vou negar que está sendo muito difícil. Por quê? No mundo normal, no mundo antigo, tem um colega que fala assim, nós, professores, levávamos as atividades para casa, nós sempre carregamos provas, preparamos aula, então a escola nós levávamos para casa. Agora nós estamos com a escola dentro de casa. E assim, a dimensão do espaço é um ponto muito delicado. Meu marido é professor, ele também está sobrecarregado com as aulas. Minha filha, de 12 anos, assiste aulas todos os dias. Então, nós não temos espaço, ambiente favorável para todos. A dimensão também psicológica, a gente não tem como descansar muitas vezes, porque você não sai de casa, você não realiza passeios, você não visita os parentes. Então, é muito difícil. E aqui em Bambuí, vai fazer 1 ano que eu estou aqui, fiquei muito tempo em Bauru, quase 10 anos, então toda a minha experiência de ensino médio vem daí, de Bauru, e aqui a gente tem uma cidade muito pequena, muito acolhedora, os alunos, muitos moram na região
de fazendas, né, aqui nós falamos roça, eles trabalham na roça, vivem na roça, e não é no sentido pejorativo, é no sentido cultural mesmo, e esse distanciamento no ensino médio, essa ruptura do espaço escolar, ele foi muito dolorido para todos nós aqui. Então, esse desafio de equilibrar essa dimensão, tanto do espaço quanto psicológica, ela foi muito impactante e é uma tentativa de buscar soluções para isso todos os dias, mas não tem sido muito fácil, não. E um outro desafio, particularmente falando, mas acredito que muitos colegas se coloquem no meu lugar, é entender e buscar compreender a tecnologia, os inúmeros recursos que nós tivemos que aprender a usar, a disponibilizar, a preparar aulas, a disponibilizar vídeos, são, assim, chega uma hora que você não quer aprender mais nada. Chega. Então, esse é um desafio que a tecnologia veio para ficar, veio, mas não sei se a gente estava preparado para tantas informações tão rapidamente assim. Então, esses são os desafios que eu pontuo, mas que eu estou tentando correr atrás. A gente observa nos relatos que as senhoras trouxeram a participação da família, né? Porque a gente tem uma família no infantil, outra família no fundamental, e essa família no médio. E eu imagino que as trocas, elas estão totalmente diferentes. E esse nosso evento, ele busca mesmo trazer um pouquinho da visão de vocês, porque muitas vezes não tem essa compreensão. Vocês podem falar mais alguma coisa sobre isso? Em relação às estratégias, desde o começo da pandemia, o que tem mudado em relação à família? Bom, vamos lá. No caso da educação infantil, o nosso relacionamento deixou de ser com as crianças, né, na essência, assim, né, como prioridade, e passou a ser com a família. Uhum. Por que eu digo isso? Porque na educação infantil, quando a gente elabora a atividade, nós nos direcionamos a quem? A família, não é? Porque eu estou escrevendo, eu estou elaborando uma atividade que é para minha criança, mas quem vai desenvolver é o adulto que está ali. Então, esse relacionamento ficou muito mais próximo com a família das crianças do que com as crianças em si. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, que numa situação normal, né, nós estaríamos criando essa afinidade, essa relação de confiança, de afeto, de proximidade com a criança. Então, no nosso caso, né, que é ali a criança de 2, 3, 4 e 5 anos, o contato direto com o professor é extremamente importante. E isso se perdeu nesse caminho. Porque por mais que a gente tenha tentado manter isso, nós precisamos ser honestos e dizer que nós não conseguimos manter isso. Não é? Porque eu tenho que me dirigir à família. Então, eu me peguei muitas vezes elaborando as atividades, porque no caso do sistema municipal aqui de Bauru, a gente tem um repositório, um site, né, da prefeitura, onde são postadas ali semanalmente as atividades para as famílias terem acesso. Mas a gente replica isso nos grupos de WhatsApp que a gente tem com essas famílias. Então, os pais leem a atividade e desenvolvem a atividade com a criança. E aí vem o desafio, que é você conciliar esse relacionamento com a criança, com o pai dela, né, com os pais. E você dizer, olha, pai, calma, mãe, fica calma, né, se você não conseguir desenvolver essa atividade da maneira como eu escrevi aqui, faça do seu jeito, faça como você consegue fazer. Não é? Então, assim, eu conversei com algumas colegas durante esse período em que é como se a gente tivesse perdido um pouco as rédeas, vamos dizer assim, até dessa metodologia de trabalho. Porque como que a gente vai garantir uma metodologia
uma didática e uma metodologia de trabalho, sendo que nós não desenvolvemos, nós criamos, elaboramos, mas nós não estamos desenvolvendo, não é? Então, assim, eu sempre acalmava os pais, olha, faça como você conseguir fazer, da sua maneira. E aí depois eu tenho que manter o relacionamento com a criança, olha, que bom que você fez, ficou ótimo que você fez. Nem sempre aquele era o resultado que eu queria ter com aquilo que eu escrevi, mas é o que deu para fazer. É como deu, é como foi possível ser feito. Né? Então, houve uma ansiedade muito grande por parte das famílias, que se viram professores, né, como a Lu falou, que se viram professores. Houve uma ansiedade muito grande do professor, que de repente teve a sensação de que a missão não está cumprida, porque nós, professores, nos cobramos muito, não é? E quando nós sentamos para elaborar uma atividade, nós já pensamos lá no fim dela, né? O que a gente quer com aquilo, o que nos motiva a fazer o que nós estamos fazendo. E, de repente, tudo isso se perde um pouco. Então, assim, é muito importante esse relacionamento com a família, mas não era o que a gente pensou, né, desde o início, porque o que a gente quer? A gente quer um relacionamento com o aluno, com a criança. E acho que nos anos, no ensino fundamental e no ensino médio, o professor consegue ainda ter esse contato direto com o aluno, mas na educação infantil, não. Na educação infantil, o foco deixou de ser a criança e passou a ser os responsáveis por ela. E quando muda esse foco de relacionamento, muda o relacionamento. Né? Muda o relacionamento, muda a sua forma de escrever, de pensar, de elaborar. Porque você está fazendo para o outro desenvolver. Então, assim, e a família tem essa expectativa, estou fazendo certo, não estou? O professor, ele está aprendendo, ele não está? Né? Então, lidar com tudo isso, né, essa dimensão psicológica, emocional, afetiva, é para a gente também um desafio muito grande. E a gente vai tentando conciliar tudo isso. E é por isso que a gente usa essas ferramentas, né, que a gente tem aqui disponível, e o que a gente achou mais acessível foi os grupos de WhatsApp, que é justamente para o pai da criança, né, poder, olha, mandar uma mensagem, professor, é assim? E no nosso caso, a gente pedia para fotografar, para fazer um vídeo da atividade, mandar para a gente, ou se tivesse alguma dúvida enquanto desenvolvia, para mandar mensagem para a gente responder, mas a gente não dá conta de fazer tudo isso em tempo real, né? Isso interfere automaticamente no desenvolvimento da aprendizagem dessa criança, infelizmente, mas é o que aconteceu. Não sei se eu atendi, tá, gente? A expectativa de vocês com a resposta, mas é isso o que a gente viveu aqui, tem vivido na educação infantil. Bom, então, dando continuidade aí ao contexto e à pergunta, né, eu pego um gancho aí na situação da Salma, porque eu leciono para o primeiro ano, né, turmas de alfabetização, então são crianças de 5 e 6 anos. Então, eu diria que eu passo parte do que a Salma relatou, né? Na verdade, é uma tríade, né? É eu, o pai e a criança, né? Inicialmente, quando houve a pausa, né? Eu já tinha um grupo de WhatsApp, mas era para outra finalidade, né? Da escola, às vezes para bilhete, esclarecer dúvida, enfim. Mas aí, quando veio a primeira pausa, eu usei esse grupo para passar atividades de modo diário para as crianças, né, para não perdendo aquilo que eu estava, que eu já tinha caminhado. E aí depois, né, veio O microfone desligou, professora. Opa, nem sei como eu desliguei. Aqui. Desculpa. Eu só não sei que parte que desligou. Eu vou fazer uma retomada aqui. Então, inicialmente, quando houve a pausa, né, das aulas,
eu já tinha um grupo de WhatsApp com os pais, mas o grupo era para outra finalidade, né? Era para esclarecer dúvida, bilhete, coisas assim. E aí eu usei esse grupo para enviar atividades diárias para as crianças, para poder manter, né, aquele ritmo, né, porque eu já tinha caminhado um pouquinho. Depois, quando veio, de fato, o ensino remoto, né, e a prefeitura, né, municipal, né, a Secretaria Municipal aqui de Bauru, optou em fazer por atividades impressas. Então, a aula online, ela não é uma ação obrigatória, tá? E aí, com as atividades impressas, né, sendo disponibilizadas pelo site, né, ou o pai buscando na escola, eu senti a necessidade de fazer vídeos complementares, né, daquele conteúdo. Por quê? Porque eu também já estava percebendo pelas sinalizações aí de algumas falas dos pais, aquela fragilidade no conteúdo, né? Então, por exemplo, teve uma mãe que depois ela me escreveu e falou assim, professora, eu não sabia que no alfabeto tinha mais som que letra. Ela falou, para mim era só letra. Então, às vezes, pelas falas, né, você já vai se situando, né, vendo o nível de esclarecimento daquela família, enfim. Então, eu senti necessidade de ter que fazer vídeos complementares para a criança ter uma garantia ali de determinados conteúdos, que os pais, né, são leigos, não têm formação, né, para isso, naquele momento poderia omitir, né, e de forma, assim, inocente, não proposital. Enfim, eu fiz os vídeos, fui fazendo os vídeos, mas os vídeos não estavam atendendo, né, assim, o mínimo que eu esperava, né, o mínimo que eu depositei nessa estratégia. E aí, somando com os relatos dos pais, eram relatos com muitas preocupações, eles falando, ai, meu filho não aprende, olha, eu não sei ensinar, professor, acho que ele tem alguma coisa, né? Então, eu fui vendo aquele cenário, né, ficando um tanto explosivo, né, porque nem todos tinham paciência, e falava, ai, professor, olha, isso não é comigo, ó, vou deixar, não vai fazer mais, né? Então, eu precisava agir. E aí, então, eu decidi fazer as aulas online. Então, como os conteúdos, né, nesse ensino remoto, eles são desenvolvidos a cada quinzena, né, então, quinzenalmente, eu elaboro um calendário com os conteúdos que foram elaborados por mim e pelas demais colegas, né, e que estão lá no bloco de atividades que eles têm acesso. Então, diante desses blocos de atividades, eu elaboro um cronograma, e aí eu oferto, né, as aulas online, né? Então, isso foi uma ação, assim, minha, tá? Eu não sou obrigada a fazer isso, foi um cenário que eu vi diante de mim, como eu falei, né, o ensino remoto, ele provoca angústia, e você está vendo aquilo, você fala, eu preciso fazer alguma coisa, e aí foi a minha última alternativa, foram as aulas online, né? Mas, ao elaborar as aulas online, eu saberia que elas não poderiam ter um formato, né, de aula presencial, né? Até porque a gente tem uma máquina aí. Então, num primeiro momento, eu fiz uma sondagem com os pais, qual seria o melhor horário, porque não adiantava só eu e a criança, né? A criança precisa de um auxílio do outro lado para se localizar nas atividades da folha, se localizar no caderno. Então, eu precisava da criança e de um adulto, não era só a criança. Então, não adiantava eles ligarem lá no Meet e colocar eu e a criança, né? Isso não ia resolver. Então, eu fiz uma reunião, fiz uma sondagem com os pais, e aí o período noturno, né, foi o período que mais atendeu, né, até porque grande parte, né, das famílias, né, os integrantes da família trabalham, e à noite é o horário que eles poderiam disponibilizar a máquina, né, o celular ou o computador, e também acompanhar a criança na atividade, acompanhar a criança na aula online, né? Então, isso foi um acordo que eu estabeleci, né? Os pais atenderam, né, e atendem ainda, então eu falo que as aulas
acabam ocorrendo aí numa trindade, é eu, o pai e a criança, né? E eu não vejo outra alternativa, né? Como eles são pequenos ainda, a idade é 5 a 6 anos, então eu acho que dar uma autonomia, né, como é possível, né, com o adolescente, que é o que eu vivo na minha casa com meu filho, não atende. E uma outra questão também era o formato dessas aulas, a própria rotina dessas aulas. Então, eu acabei dividindo essas aulas online em 3 momentos. Então, eu tenho um primeiro momento, onde a gente apresenta aí um perfil, porque lá no meu cronograma, né, que eu envio, eu acrescentei um item, né, além do conteúdo, um recurso motivacional. Então, cada dia, a gente vem de algum jeito para a aula, né? Então, um dia vem com o cabelo maluco, um dia a gente vem com a cor preferida, um dia vem, né, ou é o dia do torcedor, cada um vem com alguma coisa do seu time. Então, isso foi algo também que possibilitou uma certa frequência, porque as crianças gostam, né? Então, o primeiro momento da aula é se apresentar. Olha, hoje eu vim com a camisa do meu time, né? Olha, eu estou com essa roupa, tá. Né? Então, eles gostam muito. Aí, o segundo momento é o momento das novidades, porque eles querem falar, querem contar, né, que o dente caiu, né, que nasceu cachorrinho, né? Isso faz parte também do ensino presencial. Então, eu não poderia tirar isso também do ensino remoto. Então, depois desses 2 momentos, aí é que eu acabo partindo para a atividade de estudo, né? E também tento fazer, dentro do possível, atividades que envolvem movimento, porque são pequenos, e ficar sentado numa cadeira, eu sei que não é fácil, né? Então, às vezes, eu ponho um intervalinho, eu falo, olha, de beber água no banheiro, né? Para dar aquela revigorada. Enfim, a minha relação com as famílias e com as crianças gira em torno disso, né? A minha tentativa de diminuir aí os danos, né? Porque o prejuízo é certo, né? O prejuízo é certo. A minha tentativa aqui é diminuir os danos. Já no ensino médio, nós temos uma relação entre pais e filhos um pouquinho diferente, até porque isso já faz um tempo que eu acredito que a família, ela é essencial, né, na presença na escola, mas os pais no ensino médio, eles pressionam muito os filhos. Então, eles delegam as atividades, eles acreditam que o filho tem autonomia para estudar sozinho, e nem sempre isso é possível. No período presencial, né, a gente tem essa rotina na escola, você tem o espaço que permite isso. O nosso contexto aqui é muito parecido com o contexto das escolas técnicas aí de São Paulo. Então, nós temos o ensino médio integrado ao ensino técnico, os alunos ficam quase o dia todo na escola, então, os pais, eles ficam despreocupados diante disso, né? Os filhos almoçam na escola, eles fazem as tarefas, tem uma rotina. Agora, em casa, essa rotina não é igual. A gente tem um problema muito grande aqui, que muitos adolescentes, muitos de nossos alunos foram trabalhar pelas necessidades, né, socioeconômicas. Muitos pais precisam dessa ajuda agora, tanto porque para cuidar dos irmãos pequenos, ou para trabalhar na sua propriedade rural, ou até mesmo fazendo outros tipos de serviços, né? A gente tem aluno trabalhando aqui como auxiliar de pedreiro, por exemplo. Então, num contexto em que um aluno tinha 16, 17 disciplinas, as disciplinas estão acontecendo de forma remota, eles precisam desse tempo para estudar, eles não estão conseguindo assumir todas essas obrigações neste momento. E os pais, eles estão percebendo agora isso. Então, nós estamos numa semana de reunião de pais. Isso é muito interessante compartilhar com vocês, porque até antes da pandemia, a pressão, né, o meu filho está na escola, a obrigação dele é estudar. Essa frase a gente ouve muito.
Agora, o meu filho não está na escola, mas a obrigação ainda é estudar. Porém, muitos precisam estudar e trabalhar. Então, na reunião de pais, alguns pais se sentiram constrangidos, né, com essa colocação dos nossos coordenadores, mas eles também não têm muito o que fazer, porque eles precisam da ajuda do adolescente agora, tanto em casa, tanto trabalhando fora, auxiliando financeiramente. E a preocupação deles também é com o vestibular. E aí nós, como professores, sabemos o quanto que esse conteúdo, né, essa dinâmica de aulas não presenciais, só divulgando, só passando os conteúdos, está prejudicando os alunos. Mesmo com alguns encontros síncronos, algumas aulas online, não é a mesma coisa. Até porque muitos não podem assistir, porque estão trabalhando. E quando está no período, né, noturno, por exemplo, alguns professores não podem fazer as aulas, porque também tem filhos, também tem outras questões. Então, tem uma dinâmica entre a relação de pais e filhos, né, e escola, ela mudou. E um último comentário também é a preocupação dos pais em relação ao acesso que os filhos têm à tecnologia. Muitos têm só o celular, não têm computador, então já prejudica essa forma de estudo. Outra questão é que muitos pais sabem que o filho está conectado, mas não sabem se o filho está assistindo a aula, não sabem se o filho está fazendo as atividades. E aí eles pediram para nós, até foi muito curioso, como que eles podem ter acesso ao link, às atividades dos filhos. Então, há uma reeducação, eu acho que foi o Daniel que falou aí no chat, e essa volta, né, eu preciso acompanhar o que o meu filho está fazendo, porque eu não consigo mais só delegar, né, eu não preciso só ter autonomia ou deixar que meu filho tenha autonomia. Agora chegou o momento do meu papel, de ser pai, mãe, e verificar, será que ele está fazendo, ele está comprometido realmente com os estudos? Então, os pais estão percebendo essa situação, e eles mesmos falaram que é uma situação muito nova para eles, porque acompanhar esse tipo de rotina tecnológica, para eles é muito difícil. Então, nós estamos aqui muito preocupados em relação a isso, mas acredito que a relação entre pais e filhos também tem uma dinâmica diferente nesse momento do ensino médio. Meninas, eu quero fazer infelizmente, última pergunta para vocês, porque a gente queria ouvir muito mais, a gente ficaria muito mais tempo. Quero que vocês se sintam abraçadas, a gente tem um respeito muito grande pelo educador de todos os níveis, e a gente está vendo nesse momento quantos educadores eles estão preparados, né? Muita gente falava tanto sobre o educador, a formação do professor, e o que eu tenho visto é o que a gente está mostrando aqui nesse momento, para quem está aqui nessa sala, né? Educadores que realmente são preparados, e é o que eu tenho visto lá fora também, que os nossos professores, eles sabem o que estão fazendo, sim, né? A gente tem muitos outros problemas que acabam interferindo na sociedade, mas com certeza o menor deles é a formação do professor. Então, eu queria só, primeiro, esse abraço virtual aí, em nome de todos os professores, e se vocês pudessem contar para a gente o que foi o maior aprendizado de vocês, né, o que vocês esperam aí desse futuro, quando a gente conseguir voltar para o chão da sala de aula. Vamos lá. Bom, gente, para mim, o maior aprendizado foi fazer uso de todos esses recursos tecnológicos e buscar novos recursos tecnológicos, porque quando alguma coisa já não era mais suficiente, tinha que buscar outra, né? E, assim, ter equipamentos que pudessem me ajudar, né, aqui a oferecer
essas aulas, esses vídeos, né, na educação infantil, vocês devem imaginar que nós fizemos muito vídeo, porque não dá, né, para mandar atividade assim, a atividade escrita, como eu disse, a gente enviava para os pais, mas a contação de história, né, uma chamada com a criança, uma conversa, um áudio, um vídeo, né, alguma coisa diferente. Então, assim, bom, para vocês terem ideia, chegou um momento aqui das atividades remotas que eu precisei trocar de aparelhos, assim, né, aparelho celular, computador, notebook, porque o que eu tinha não rodava, travou, enfim. Então, quando eu falo sobre isso, é porque, assim, isso está posto aqui para gente que vive isso, mas quem não vive nem faz ideia, né, de que essas coisas acontecem. E acontecem, e a gente dispondo aqui de recursos para poder manter essas aulas acontecendo, né. Então, a gente fez muito vídeo e tal, então, ter esses recursos, fazer uso desses recursos, aprender novos recursos para poder utilizar, para mim, foi um grande desafio, para poder alcançar cada vez mais e melhor a criança da educação infantil que eu tinha ali que atender, certo? Agora, fora isso, eu acho que um outro desafio, acho que tão grande quanto esse dos recursos, para mim, foi manter os pais interessados em continuar desenvolvendo as atividades com as crianças, né? Porque a gente vem fazendo isso desde março. Então, manter os pais interessados em ler a atividade da semana, em buscar ali, né, o material que precisava, separar esse material, porque na educação infantil também tem isso. A gente usa muito material, né? Então a gente tentou adaptar isso tudo para a situação da família. Então a gente vai fazer uma atividade com tinta. Na escola eu teria várias possibilidades de tinta, mas eu não sei o que o pai tem em casa. Não é? Então, eu vou fazer uma atividade sei lá, de confeccionar alguma coisa com material. Na escola, eu teria muitas opções de papéis, né? Mas em casa, será que eles têm? Então, esse era um grande desafio também, eu pensar que é uma situação que as crianças estão em casa e o que os pais dispõem em casa para fazer essa atividade não é a mesma coisa do que o que eu tenho disponível lá na escola. Então, adaptar tudo isso foi e ainda é um grande desafio para a gente, porque a educação infantil, ela trabalha muito com a mão na massa, né? Muito. Então, e para isso a gente precisa de recursos. E eu não posso pedir para o pai, para a mãe fazer uma atividade com a criança e pedir que ele use alguma coisa que ele não tem, porque eu não vou pedir para ele sair para comprar, é época de ficar em casa. Né, de ficar circulando pela rua para comprar material para desenvolver atividade. Olha, gente, olha quanta coisa que a gente tem que pensar. Será que quando as pessoas discutem educação e falam de educação, elas pensam nesses detalhes? Né? Porque é assim que funciona. A educação infantil não é você dar uma atividade para escrever, para fazer, para te mandar um texto, para te mandar alguma coisa escrito. Né, tem que manipular, tem que mexer, tem que fazer, tem que confeccionar. Então, manter os pais interessados em desenvolver essas atividades foi um grande desafio. Pensar no que eles têm, no que eles podem usar, substituir um recurso por outro, dar muitas opções. Olha, estou te dando essa atividade, mas você também pode fazer isso, isso e isso, para atender um mesmo objetivo. Então, veja que não é uma atividade só, às vezes eu tenho que montar 2, 3 atividades para um objetivo só, né? Pensando naquele que tem o recurso e pensando naquele que não tem. Foi um grande desafio. E manter esse relacionamento com as crianças, ainda que por um áudio, por um vídeo, né? Mandei muito áudio para eles poderem me ouvir, recebi muito áudio, né, de criança ali ainda falando, né, de um jeito que não dava para entender muita coisa, mas eu entendia o que eles estavam falando.
né? E eu sei que eles me entenderam também. Então, essa troca teve que acontecer, e aconteceu, acontece a todo momento, e manter a esperança, né? A esperança de todo mundo, de todos os envolvidos nisso, de que é um período, de que é uma fase, de que vai passar, e de que em algum momento a gente vai estar junto de novo, né? Que isso não é para sempre, que isso não é para sempre, que está durando mais do que a gente imaginou, pode ser que a gente ainda fique mais um período aí, mas que uma hora a gente vai se reencontrar e a gente vai poder estar juntos novamente. Na educação infantil foram esses os nossos desafios. Eu aprendi muita coisa, viu, gente? Estou aprendendo ainda a me superar. Eu acho que eu fiz coisas que eu achei que eu não ia fazer. Eu tinha muita vergonha de gravar vídeo para as crianças. Você vê, a gente é professor, né? Tá acostumado a fazer isso, mas aí, de repente, você se vê diante de uma câmera. Meu Deus, cadê minhas crianças? Eu estou falando para uma câmera, eu estou gravando um vídeo, eu não sou blogueira, né? Então, assim, a gente aprendeu a se superar, eu acho. E isso a gente vai levar, isso vai ficar. Eu acho que algumas outras coisas ficam também, alguns modelos de reunião, né, online. Acho que esse modelo de videochamada para algumas coisas. Então, eu acho que alguns aprendizados que nós tivemos, eles vieram para ficar, mas eu não vejo a hora de estar junto com os meus pequenininhos. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, eu reitero tudo que a Salma falou, né? Acho que o que vai ficar para mim realmente de aprendizado é realmente esse superar, né? Eu também não me via fazendo vídeo. No começo tive muito receio dos pais confundirem o meu papel de professor com blogueira, né? Eu falava, está aparecendo, né? Eu tinha essa preocupação. Essa questão também de instrumentos de trabalho, né? Porque você tem que elaborar uma atividade contando, né, que o aluno tem a possibilidade de fazer isso em casa, e tem dias que a criatividade esgota, né? Porque você tem que pensar ali no mínimo do mínimo, né? Você fala, não, isso ele tem, né? Isso ele tem. Eu lembro que eu tive o primeiro ano teve um conteúdo para trabalhar em matemática, que era as medidas não convencionais. Aí eu fui lá, aí você faz em casa, fui fazer uma balança, peguei um cabide, falei, não, sacola ele tem, pego sacola. Aí então ficava, qual objeto que ele vai poder fazer a medição, né? Porque eu tinha que colocar ela no papel. Então, você tem que ficar pensando em coisas que realmente, assim, o outro, né, vai ter em casa, e isso desgasta, né? Porque você fica pensando, não, isso não é essencial, então acho que talvez isso a criança não tenha em casa. Então, essa substituição, né, de objetos durante o nosso planejamento de atividades, ele cansa bastante, né? E eu tenho horas que nem eu falo, não, deixa isso aqui para amanhã, já esgotei, amanhã eu penso melhor sobre isso. Então, eu acho que o repensar, acho que manter o equilíbrio, porque tem dia que você quer sair correndo, tem dia que você fala, não vou fazer mais nada, né? Então, eu acho que lidar com essa situação, né, buscar o equilíbrio, fazer essas substituições, né? Teve também essa questão dos recursos tecnológicos, né? Eu sabia um tanto, tive que me virar para saber um tanto a mais, a lidar com isso. Também tive gasto, porque os meus instrumentos de trabalho não eram tão compatíveis, né? E como eu falei, que eu não sou obrigada a dar aula online, né? Eu faço isso por conta própria, porque isso não é uma realidade do município. O município adotou pelas atividades impressas, né? Então, eu também, quando eu optei em fazer isso, eu também tive que me adequar, né? Aí você quer usar o vídeo, o seu vídeo, ele não passa no Meet, fica enroscando, né? Aí você vai tentar, você vai ver o porquê. Acho que é a internet. Eu aumentei a minha internet, continuei com o mesmo problema. Falei, nossa, mas por que eu não consigo passar vídeo? Enfim, era meu notebook, né? Aí eu descobri que não é qualquer máquina que passa o vídeo sem interromper. Então, são uma série de coisas que a gente vai vivendo dia a dia, vai acumulando, mas a lição disso tudo é o que eu falei.
é o equilíbrio, porque tem dia que a gente esgota, né? Tem dia que você está bem disposta. Não, isso eu vou dar um jeito nisso aqui, né? Agora vai. Eu acho que é o lidar com isso, né? E dentro de um clima tenso, né? Porque você tem tudo isso, e paralelo a isso, você tem, olha, fulano está com Covid, né? Olha, fulano faleceu. Então, aí também, sabe, você vive esses dois lados, essa tensão, né? Acho que a lição é essa para mim, lidar melhor com o equilíbrio. Bom, vou tentar ser breve, mas rapidamente, né, diante desse contexto em que os professores são tão desvalorizados, tão desprestigiados, infelizmente, eu não posso negar o meu otimismo. Eu acredito muito que essa lição, desse momento todo, nós vamos ter, sim, além da superação, mas a possibilidade de mostrar, né, para a sociedade, mostrar para os pais, para os alunos, o quanto que nós somos importantes nesse momento da vida deles, principalmente em relação não só ao conteúdo escolar, mas a compartilhar experiências, as vivências que são necessárias nesse momento da vida, né? Outra coisa que eu gostaria de dizer também, que foi muito importante para o meu aprendizado, que nos tiraram do lugar, né? Nos tiraram do lugar comum, do chão da escola que nós estávamos tão acostumados. E isso foi muito bom, no sentido de que eu fiz coisas, aprendi a mexer, a lidar com alguns recursos, entendi, compreendi outros tipos de mediações que eu não sabia que eu era capaz, né, que eu poderia encarar isso de uma forma, claro, não tão boa, não tão bem feita, mas que dentro dos meus limites eu consegui fazer. E mostrar que nós podemos, né, ir além, nos superar, isso é muito importante, porque o aluno, ele também vai perceber que ele pode ir além, né? Então, essas questões de nos tirar do lugar, das reinvenções que fomos obrigados a fazer, a descobrir, né, quantas coisas descobrimos que somos capazes. Então, não sou blogueira, mas tem aula gravada, né? Eu não sou, por exemplo, eu não sei editar vídeo, mas tem uma carinha lá dizendo oi. Então, são questões muito importantes, porque nos reinventar todos os dias é um aprendizado, e o professor é um estudante, né, um eterno estudante. Então, a nossa profissão, ela tem seus perrengues, suas dificuldades, mas realmente as experiências que nos fortalecem são muito maiores. Então, isso que eu levo desse momento, né, de pandemia, que espero que termine logo. Tem hora que eu não consigo tirar o meu microfone, abrir. Gente, eu quero mais uma vez agradecer muito a presença de vocês, a generosidade de vocês de terem, né, se permitido vir aqui, compartilhar tudo isso, todas essas vivências com a gente. E a gente realmente sabe que o magistério, de uma forma mais ampla, né, o ser professor, além do conteúdo teórico, do conteúdo que a gente tem da formação, cada um na sua, a gente tem essa parte da vivência, da prática, da sensibilidade para com o outro, da troca, porque se ela não existir, né, a gente não faz, a gente não tem o nosso fazer como ele deveria acontecer. Precisa ter a conexão com o aluno, com a família, com o ambiente escolar, com os colegas, né? Então, tá junto com vocês nesse momento aqui, mesmo que seja pequenininho para poucas pessoas, né? Mas a gente ir fazendo isso pouco a pouco para que as pessoas enxerguem o quanto de saber tem no fazer e que esse fazer não para no saber, né? Ainda tem essa conexão
esse cuidado com o outro, essa empatia, se colocar no lugar do outro, porque senão a gente não consegue, como bem a Salma falou lá no começo, né? Eu preciso pensar o que esse pai tem, quais são as habilidades dele, que a Luciana falou também, e como é que a gente vai gerenciar tudo isso. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso entender, né, Michele, que ele está numa situação, ele é adolescente, ele tem que trabalhar sim, porque ele está numa família que precisa dele. Então, não adianta eu querer, com a minha fala, modificar. Eu preciso partilhar, eu preciso ter empatia, estar do lado, né? Então, o quanto fazer do professor, ele é muito mais do que um saber técnico. E a gente precisa do saber técnico, né? Esse temos, mas não é o bastante, não é o suficiente. Então, parabéns pela escolha da carreira, pelas lutas diárias, né? Por enfrentamento nesse momento de pandemia, de todas essas lutas maiores, né? De se colocar à disposição. Ao invés de comprar uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, vou comprar um notebook novo. Eu vou comprar, porque isso não estava no nosso orçamento, né? Também fiz compras aqui que eu falei, gente, não queria comprar isso agora, não. Não era o que eu, né? Mas a gente precisou fazer para continuar, para dar continuidade. E que a gente possa se manter aí, levando para as pessoas quem é o professor de verdade, né? Desse nosso país. Parabéns, viu? Muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Nayara, Gabriel? Ativei de novo. Novamente, muito obrigada, professoras. Um ótimo dia do professor amanhã. E muito obrigada a todo mundo que veio assistir a nossa roda de conversa. Sabe, com o coração mesmo, que a gente espera que tenha sido um pouquinho, sabe, um pouquinho já mexido na cabeça de todo mundo, para a gente sempre se ligar na educação e sempre estimular os profissionais que fazem ela acontecer, porque não é só nesse contexto que a gente está tendo, tem desafios, sabe, são nos outros, e a gente vai reavaliando as coisas e se reeducando. Muito obrigada mesmo, gente. Eu não sei, eu não tenho palavras. Eu queria agradecer pela participação de vocês, porque vocês, em uma hora e pouquinho, ficaram aqui com a gente, passaram ao lado de vocês e doaram, né, o tempo de vocês para a gente saber também um pouco de vocês. Então, muito obrigado e continuem fazendo o trabalho que vocês fazem, porque é a base de tudo, né? A gente aprende com vocês. Muito obrigado. Obrigada, gente. Beijos. Bom dia do professor, aproveitem.